Muito bom estar com vocês hoje à noite, a galera de Campina Grande, região, Souza e Cajazeiras, e os nossos alunos na redondeza aqui também, né? O Sertão, as Luísas do Sertão tem bastante alunos das cidades próximas e ficamos muito felizes com isso. Sejam todos muito bem-vindos. Hi André, welcome to our meeting here, ok? E hoje nós temos uma aula de revisão muito bacana sobre o W2, principalmente a parte B do W2, que ela tem bastante conteúdo, né? Os nossos alunos sabem, eles entendem a quantidade de conteúdo que tem e sempre pedem algumas revisões mais, tirar algumas dúvidas, tá? Então, esperar a galera entrar mais um pouquinho, tem bastante aluno ainda logando, para que a gente inicie nossas atividades, ok? So, enquanto isso, galera, vão postando, mandando aí as dúvidas de vocês, o que vocês querem perguntar a respeito de inglês, tá bom? Nós vamos estar trabalhando nesse W2, parte B, sobre principalmente alguns pontos voltados para o passado do verbo, que é a parte do módulo que a gente estuda o passado, alguns tipos de uso de pronomes, pronomes possessivos, adjetivos possessivos, pronome objeto, beleza? Então, vão mandando algumas perguntas que vocês tenham aí que a gente interage já, beleza? Preparei algo bem em sequência para que a gente possa se nortear melhor e ter um momento bem bacana, alright? Hello, Thales! Thaís, Ju, a galera de Cajazeiras logando aí também. Very good. Gostaria de agradecer também a nossa querida Aline aí de Campina Grande, nossa diretora da Escola de Campina Grande. E infelizmente a gente está sempre em parceria com as unidades do Sertão, Campina Grande, Souza e Cajazeiras, pertencem ao mesmo grupo econômico. E ficamos muito felizes em poder, enquanto escolas e instituições de ensino, trabalhar mesmo com essa distância, podemos fazer um trabalhozinho em equipe, um trabalho juntos, beleza? Então, agradecemos demais aí em termos dessa conexão. Lurian, welcome Lurian, we are very glad to have you here. Very good, guys. Pessoal, muito bem, deixa eu ver quantos minutos, 5 minutinhos. Vamos iniciar nosso momento. Para quem já foi aluno W2, vai se sentir muito bem em casa. Se você ainda está estudando a parte B, não chegou lá ainda, aguarda, não tem problema. Você vai ver algumas coisas, algumas revisões de algo que você não viu, mas você vai chegar lá, beleza? Para quem não viu o post antes e não sabe quem sou eu, my name is Ellison, I am teacher Ellison, ok? I'm from Wizard Cajazeiras, and today we are going to have this review about W2, alright? And so, our review today will have a sequence. As you know, we have reviews placed as reviews 1 to review 10 in the books, ok? E aí eu preparei um material que ele está todo impressozinho, de forma que vocês conseguem acompanhar daí. Guys, agora eu não estou mais vendo seus comentários, depois eu dou uma olhada em toda a live, beleza? Os professores vão estar observando aí, comentando juntamente conosco. E eu gostaria de iniciar nossa review, ok? Com esse primeiro ponto aqui, tá bom? Nós temos negative interrogative sentences. E por que eu iniciei com esse ponto, gente? Para a gente fazer em review. É muito comum, não sei se todos assistiram, todos que estão aqui assistiram a live de Aline na terça-feira, quarta-feira, ela falando sobre curva de entonação. Alguns lembram, quem não lembra, dá uma pesquisada depois. É muito importante quando a gente está lidando com a construção de frases e principalmente se expondo na língua. Ela frisou algo importante, é a gente não fazer perguntas robóticas. E o que é perguntas robóticas? É você perguntar sem entonar quais são suas intenções dentro da oração. And for example, pay attention.
Imagine you have a situation in which you want to make a question. Imagine que você quer fazer uma pergunta e você diz, do you play soccer? E aí você coloca o auxiliar, do you play soccer? Mas você não faz a entonação de pergunta, do you play soccer? Essa curva de entonação ficou faltando, que a Aline comentou na live dela, do you play soccer? Que você pode fazer no início, no meio ou no fim da frase, ela vai ser mais importante, muitas vezes, do que o próprio auxiliar. A gente sabe que muitas vezes está assistindo filmes ou até mesmo músicas, mas principalmente em interações com nativos, nós encontramos situações no qual eles não usam auxiliares para perguntar. Eles fazem, how? You go there? You go there? Really? E aí você tem um modelo de frase que não se usa auxiliar, mas fez a entonação. Isso é uma forma mesmo informal, mas que você escuta bastante, desde que o ideal é quando você for fazer perguntas, e aí eu friso agora em modelos negativos e interrogativos, don't you study English? Faça a entonação para que se entenda o que é que está querendo. Oh, don't you go there? Don't you like to study in the morning? Are you okay? Beleza? Eu usei já o verbo to be aqui porque a gente estuda expressões de perguntar como está já na parte A. Por isso que eu usei o are you okay? Are you well? How are you? Certo? Então, essa curva de entonação na forma negativa, ela se mantém. A gente diz do you play soccer? Don't you play soccer? E aí você diz, Elson, para que usamos frases com a interrogativa negativa? Por que a gente diz, oh, don't you go to the bank? Certo? Esse modelo de frase ou frases negativas, ela geralmente causa a intenção de dúvida que o locutor tem, a pessoa tem, então ela decide tirar a sua dúvida, ou geralmente quando ela já tem uma ideia que a pessoa não vai, e às vezes quer saber por quê, ou ela quer saber se de fato não vai. Tá? Então, oh, don't you go there? Why don't you study English at Wizard? Não é porque não. O Wizard está aí, gente. Quarentena bilíngue, a gente tendo aula. Why don't you study English at Wizard? Ok? Por que você não estuda inglês na Wizard? Está na hora, os números estão disponíveis, entra na página e liga, tá? Que a galera te atende. Ok? Então, frases negativas e interrogativas vão ter essa necessidade. E se você estiver querendo tirar alguma dúvida, você utiliza ela. Mas às vezes, tanto faz você perguntar no modo interrogativo normal, afirmativo, ou no modo interrogativo negativo. Por exemplo, don't you study with your friends in the morning? Do you study with your friends in the morning? Você vê que as duas frases perguntam, você estuda ou não estuda com os seus amigos de manhã? Beleza? Alright? Tópico vencido? Very good. So, logo abaixo, nós temos o uso do a ou a e do an, uma, os artigos indefinidos. E geralmente os alunos no início, eles dizem, beleza, an para vogais, a for consonants, a vowels, an vowels, a consonant, ok? E o que acontece? Usar as vogais, nem sempre em inglês, uma vogal vai ter som de vogal. Às vezes, o som fonético dela não é de vogal. E aí nós temos, por exemplo, quando eu digo a uniform. I have to wear a uniform to work. Eu tenho que usar uma farda para o trabalho. I have to wear a uniform to work. Quando eu digo a uniform, a gente lembra que o U para o português é uma vogal. Não é isso, pessoal? Mas em inglês, a uniform vai ser usado dessa forma como se fosse uma consoante por causa da sua representação fonética, que é uma consoante, beleza? Então nós temos geralmente em inglês a letra U e a letra E, por exemplo, European, Europe, European. A European guy was there with me. Um europeu estava lá comigo, ok? Um outro exemplo, a gente vai ter do oposto, quando a gente tem consoantes, como o H, que o seu som é mudo, e logo em seguida vem uma vogal, e o som torna-se da vogal. Por exemplo, eu vou usar uma expressão, uma frase como
Hour ou an hour? Hour ou an hour? Alright? Então, quando eu quero dizer hour, que é hora, perceba que o som do H, ele não é pronunciado. Então, eu não digo a hour, eu vou dizer an hour, ok? An hour. Então, algumas consoantes em frases que não vão ter o seu som, especialmente o H, que eu lembro agora, quando a gente tem o som da vogal iniciando, mesmo que inicie com a consoante, então o som do A e do N, na verdade, o uso do A e do N, we use it because of the sound, not because of the initial letter. A gente vai usar por causa do som e não por causa da letra inicial, beleza? Então, para relembrar e retomar, A, we use before consonant sounds, okay? And we use before vowel sounds, okay? Very good. Our next topic is the difference when we use how much and how many. How much and how many. Eu lembro que na época de escola sempre tinha aquela dúvida ou briga ou complicação e o pessoal ficava, um usa para vogal, o outro para consoante, um é para plural, o outro é para singular. Professor, dá as regrinhas, quando é que eu vou saber que um é isso, é aquilo, sempre pensando em regra. E como é que eu vou saber se a palavra se conta, se é contável, se não é contável? Eu sempre lembro aos meus alunos que elas duas têm uma diferença muito importante de ser atentada, que são, quando a gente usa a palavra much, certo? A palavra much, usando ou não o how much, certo? Com o how, a palavra much, ela vai exigir que nós tenhamos uma palavra no singular. Então a gente vai dizer sempre após uma palavra, sempre após a palavra much, uma palavra que esteja no singular. Então eu vou dizer much money, much water, ok? Much juice, much time, tá bom? Porque eu estou dizendo muito alguma coisa. Sempre que a palavra vier depois de much, ela vai pedir que tenha um plural. A gente vai dizê-la com o singular, beleza? E já o oposto é a palavra many, que aí, por exemplo, eu usei a palavra how much time, ou much time, muito tempo. E eu vou ter a palavra time também como plural, que ela significa vezes. Então, time significa tempo e vezes, e eu posso tê-la nas duas construções. How much time do you need to get there? Quanto tempo você precisa para chegar lá? How much time do you have to finish your project? Quanto tempo você tem para terminar seu projeto? Mas eu também posso dizer frases how many, mas eu não vou poder usar time. Eu tenho que usar times, porque eu estou usando many. Many significa muitos. É uma palavra no plural. Então eu preciso que a próxima palavra também seja plural. Beleza? Galera, eu vou só dar uma checadazinha na tela, ver se não caiu a conexão, se está tudo ok, tá bom? E aí vocês aguardam só um pouquinho para que a gente não tenha perda de sinal. Beleza? Let me see. Very good. Tá funcionando. Tá ok. Vamos continuar. E aí nós temos a palavra about. About é uma palavra que ela representa mais ou menos, aproximadamente. E quando eu vou utilizar a palavra about em frases, ela tem alguns sentidos diferentes e é bom a gente atentar. Por exemplo, a gente vai dizer I want to talk to you about the class. I want to talk to you about the class. Eu quero falar com você sobre a aula. Ok? She talked to me. Deixa eu usar no presente, né? Que não chegou no passado ainda não. She talks about her family all the time. Ela sempre fala da sua família, ou ela fala da sua família o tempo todo. Beleza? Então, about pode ser sobre, enquanto conteúdo, a respeito de algo, ok? Mas about também significa, olha só nessa frase, I have about 20 books. Eu tenho aproximadamente 20 livros. Então, about também significa
uma palavra para determinar quantidade, aproximadamente, beleza? He needs to deliver about 5 pizzas. Ele precisa entregar aproximadamente 5 pizzas. Para quem está nesse período de confinamento, nesse período de quarentena, tem os deliveries para fazer, beleza? Então, ó, he needs to deliver about 5 pizzas. Manda deixar um lá na minha casa, tá bom? Quem quiser o endereço eu passo aí embaixo e só é enviar, eu aceito. Inclusive, ontem foi o dia da pizza, mas eu posso repetir hoje de novo, ok? So, let's continue talking about the content, ok? Vamos continuar falando do conteúdo. E por último eu coloquei aqui embaixo, for meals. E o que é esse for meals? Refeições. Quando a gente vai falar de refeições, quando algo acontece em alguma refeição, ou come algo em uma refeição, a gente usa a palavra for, ok? Então, I always eat bread for breakfast. I eat bread, ham and cheese for breakfast. Quando eu vou dizer que como algo em alguma refeição, eu uso a preposição for. É muito comum você ter alunos perguntando, professor, eu posso dizer at lunch, in lunch, on breakfast, at breakfast. O ideal é que a gente use a palavra for para esse sentido, porque ela é a construção da expressão. Algumas construções podem até ser entendidas, mas é como em português nós conhecemos. Nem tudo que a gente diz, às vezes, é a forma que, por exemplo, a gente conhece de livros, ou é a forma padrão da língua. Então, a gente tem que pensar, principalmente quando se trata de conversar com estrangeiros, se aquilo que a gente está falando é uma forma padrão de uso ou a maioria das pessoas falam daquele jeito. Por quê? Imagine você se depara conversando com alguém que está aprendendo português e ele está aprendendo português padrão e você só usa gírias. Ele vai ficar mais perdido que segue um tiroteio. Né? Vai ficar muito perdido. Ele não vai saber para onde ir, o que fazer, ou ele não vai entender suas expressões. E isso acontece muito de pessoas tirarem zoação com expressões, estrangeirismo da língua, ou com algumas coisas que são comuns em determinadas regiões. E estrangeiros, quando estão com a nossa língua, a gente já consegue entender isso em inglês para nossas conversações, ficar um pouco perdido em o que exatamente ele quis dizer com isso, ou isso foi dito, beleza? Isso é diferente de algumas expressões. Por exemplo, algumas expressões como quando eu quero dizer que algo é muito fácil, né? Que a gente diz que it is a piece of cake, ok? Por exemplo, quando a gente diz, watching that movie was a piece of cake for me. Eu precisei usar a frase do passado aqui só para lhe mostrar. Então, assistir aquele filme foi muito fácil para mim. To write on the right and left hand is a piece of cake. Escrever com a mão direita e esquerda é moleza. Então, expressões, eles não estão no contexto que eu estava falando em questão de gírias, tá bom? Porque às vezes certas gírias são usadas só em lugares específicos. Algumas expressões elas são comuns na língua para representar uma situação de linguagem, ok? Is that good for you? Pessoal, tá muito rápido, tá bom o ritmo, estão seguindo o que eu estou dizendo? Diz aí para mim para eu dar uma olhada. Nossa continuação de tema, nós vamos ter o uso da palavra that after some verbs, utilizando a palavra that após alguns verbos, como por exemplo, I know that you study English. I know that she goes there every morning. Eu sei que ela faz isso ou que isso acontece. Esse que com a palavra that, ele pode ou não vir em alguns verbos. Por exemplo, eu posso dizer I know you speak English. I know that you speak English, ok? Então, eu dizer ou não esse that nessas frases, ele vai justamente significar que o that ele é facultativo para essas orações, beleza? Então, nem todo verbo vai exigir que sempre o tenha. Em português, algumas regências elas são obrigatórias, tá bom? Mas nesse caso aqui não, a gente vai dizer o that com alguns verbos e outros não, ou em algumas situações a gente pode ou não tê-lo nas frases, como por exemplo,
I know that he needs to study English well. Eu sei que ele precisa estudar inglês bem ou estudar para valer. I know that you have to go there. Eu sei que você precisa ir lá. I understand that you are the boss here. Eu entendo que você é quem administra aqui. Beleza? Que você é quem gerencia. Então esse that, eu posso dizer I know you are the boss here. Eu sei que você é o chefe aqui. Ok? Very good. Continuando, o know mais something e o know mais o how mais o verbo. O que isso significa? Quando a gente usa o verbo to know, que é o verbo saber, conhecer, em algumas frases, quando principalmente eu venho com verbos, eu trago verbos na frase, no infinitivo, eu preciso fazer a construção com how. Então eu digo, she knows how to get to the bus station. Ela sabe chegar na estação. She knows how to get to the bus station. I know how to play the guitar. I know how to play the guitar. Então, quando eu uso know com verbo, eu preciso usar o how intercalando eles para ficar como se fosse eu sei como fazer isto, eu sei como realizar isto, beleza? E quando eu apenas digo que sei de alguma coisa, eu conheço, mas que não é um verbo, eu digo apenas know something. Por exemplo, I know your father. She knows my friends very well. Eu conheço seu pai, ela conhece os meus amigos muito bem. Beleza? I know English as a second language. Eu sei inglês como segunda língua, ok? Então o know, quando você não está usando com verbo, basta você dizer know something, ok? Very nice. Let's continue. Continuando. Aí nós temos embaixo o uso de expressões de tempo para você determinar a hora, expressar a hora, que aí nós vamos ter o it's e o at, until e by. Qual a diferença em usá-los? Por que é que eu posso tê-los na frase? Em português eu sempre digo assim, às tal horas. Então, por exemplo, eu estudo até às 5 horas. É muito comum essa dúvida em inglês, quando os alunos estão estudando sobre horas, por causa de, em português, a gente ter as duas preposições, a gente ter a referência como até às tal horas. Então, eu vou ao banco e eu fico lá até às 15 horas. Então, esse até às em português, que se repete em inglês, eu não vou precisar dizer desta forma. Geralmente eu utilizo elas de forma individual. Então, at some time, until some time, it's some time, by some time. Eu vou dar um exemplo para cada um com uma frase para vocês entenderem, beleza? Então, numa frase quando eu digo I sleep at 7 p.m. ou at 7 o'clock, eu durmo às 7 horas. Ok? She sleeps at 7 o'clock. Ela dorme às 7 horas. They go to work at 8 o'clock. Eles vão ao trabalho às 8 horas. Beleza? Isso, o at, eu utilizo quando eu estou demonstrando a hora que algo acontece. E o it's, Ellison? A gente utiliza o it's quando está demonstrando hora. Por exemplo, hey, excuse me, what time is it? Que horas são? It's 6:35. It's 6:35. Eu estou demonstrando hora, estou dizendo a representação da hora. Que horas são naquele momento, beleza? E aí eu vou usar o it's para essa demonstração. Until. A gente tem o until e by, que geralmente causa muita confusão nos alunos, porque os dois têm a tradução de até. Até algum tempo. Geralmente, a gente identifica aos alunos que o by, ele expressa uma posição de necessidade, de obrigação, quando você usa verbos que impõem uma condição de terminar. Então, eu geralmente mostro aos meus alunos com algumas frases a diferença entre eles, e depois eu vou dar um exemplo com by, que a gente pode tê-lo de uma outra forma também. Por exemplo, quando eu digo I sleep until 8 o'clock, ou I sleep until 8 a.m., eu estou dizendo que eu durmo até às 8. Beleza? Eu durmo no meu horário da noite e acordo às 8. Eu durmo até às 8. Às 8 eu me levanto.
ou eu acordo, beleza? Já quando eu digo I have to sleep by 8, ainda que seja 8 a.m., mas por usar o verbo have ou need ou should, verbos que são indicam a necessidade, a obrigação, essa frase ela vai ficar com o sentido que eu tenho que estar dormindo até aquela hora. Eu não posso mais estar acordado quando chegar naquela hora. Beleza? Então, quando eu digo I have to read this book by tomorrow, significa que eu tenho até amanhã para terminar este livro. Eu tenho que ler este livro até amanhã. Beleza? Ou seja, eu tenho um prazo para que se realize. Ok? O by, ele também vai ser utilizado quando você quer expressar mais ou menos uma hora que algo vai acontecer. Por exemplo, guys, don't forget the meeting. It's about 7. Vai ser aproximadamente às 7. Então, o by, ele representa também quando você quer falar sobre quando mais ou menos algo vai acontecer. Alright, guys? Are you guys following that? Very good. So, thank you. Listen up. By transportation. Quando eu vou utilizar o by, veja que aqui o by foi para horas, ok? Já nesse by aqui, mais transportation, a gente vai utilizar com transportes quando a gente diz que realizou determinada ação usando um transporte, como we always go to the bank by car. She always go to the bank by car. They have to go there by subway. A gente usa o by para determinar o meio de transporte utilizado. Mas aí nós temos uma curiosidade. Quando eu falo de que eu realizo isso a pé, eu não vou usar o by. Eu vou dizer on foot, on, ok? I walk or I go to school on foot or I walk to school. Beleza? Alright? No fim aqui nós temos still e yet. Still e yet. Os dois significam ainda, tá bom? E uma diferença aqui. O yet, a gente vai usar yet para esse modelo de frase vistas no W2 parte B, sempre com frases negativas. We say that with negative sentences, okay? And so, I still need to study this. Eu ainda preciso estudar isso. Okay? I still need to study this. I still don't understand what you say. Eu ainda não entendo o que você diz. Ok? Do they still have to pay cash? Eles ainda precisam pagar à vista, pagar em dinheiro. Ok? Então, still eu posso usar em qualquer forma de frase, mas o yet eu vou dizer com frases negativas. Ok? So, she doesn't have to go there yet. Ela não tem que ir lá ainda. Quando eu utilizo yet em frases afirmativas ou interrogativas, geralmente vem com outro sentido, que é já, e para um outro tipo de conjugação verbal. Então, por enquanto, segura o yet para formas negativas como ainda. Ok, guys? So, very nice. Let's continue. Outro ponto, very interesting and important, is the adjective possessives that we study in W2 Part B, ok? Os adjetivos possessivos, the possessive adjectives we say, eles fazem parte de um uso de inglês que clareia para quem gosta de estudar inglês e tem facilidade de entender gramática, gosta muito quando aprende inglês, porque eles se comportam de forma que você entende mais claramente a qual é a pessoa que se está se referindo. Por exemplo, em português a gente tem frases ou a gente diz algo como assim, tem várias pessoas nas aulas que dizem, ela pegou o seu livro. E aí todos podem perguntar, o meu? Se tiver masculinos e femininos, o seu, ele vai servir para segundas e terceiras pessoas, tanto do singular quanto do plural. Em inglês, cada pessoa tem seu possessivo. Então, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Beleza? Então, cada pessoa tem o seu possessivo. Isso nos ajuda a entender quando eu tenho frases
que usa terceira pessoa masculina, eu sei que eu vou dizer, he needs to help his friends. Eu sei que esse his, quando eu diria em português, ele precisa ajudar seus amigos ou suas amigas. Esse seus, suas, em inglês é his, porque eu estou falando dos amigos dele. Se fosse seus amigos de vocês, seria your friends. He needs to help your friends. Ele precisa ajudar os seus amigos, ok? De segunda pessoa, do singular ou do plural. E se fossem dela, os amigos dela, seria he needs to help her friends. Beleza? Is that all good for now? Tudo bem por enquanto? Ok, so, e aí lembrando que o you no plural e no singular é o mesmo e o your também, tá bom? Ok? Very nice. Geralmente as pessoas dizem, Alisson, ele é usado geralmente quando você não usa para pessoas ou quando não sabe o sexo ou gênero, e aí você usa o it, né? Mas no plural, qual é o it do plural? A palavra they, ela tanto é para eles, elas, como para tudo aquilo que está no plural, que é a terceira pessoa, sendo animais, lugares, objetos. Toda terceira pessoa que seria it no singular, no plural vai ser a mesma coisa que they, junto com eles e elas sendo pessoas. Ok? Very nice. Our next topic, e aqui a gente inicia com um passo onde na 43, a lição, a gente já começa a estudar o passado. So, we are going to see a little bit of the past tense. A gente vai ver um pouco mais agora sobre o passado, que para os alunos é um momento de vibrar quando eles chegam no passado, tá bom? Que eles antes tinham frases mais do presente e agora eles começam a estudar frases no passado e seus discursos começam a fazer muito mais sentido, a elaborar frases bem mais dinâmicas, mais longas, justamente porque agora eles conseguem falar de coisas que eles viram, beleza? E aí nós temos uma principal diferença, eu coloquei nessa forma demonstrativa inicial, como na forma afirmativa verbed. Eu acredito que vocês lembrem, a Aline também fazendo na live dela, ela mostrou sobre a mudança do verbo na terceira pessoa. Quando a gente diz talks, goes, plays, likes, studies, ok? E no passado, as mudanças verbais, elas vão ser da mesma forma. A gente só muda quando estiver na frase afirmativa ou a construção da frase é afirmativa. E aí nós temos verbed. Eu coloquei o ed para representar o passado, mas nós sabemos que temos verbos regular verbs and irregular verbs, ok? Verbos regulares e irregulares. Que nesse caso, os irregulares, eles podem mudar sua escrita, como por exemplo o verbo speak. No passado nós temos spoke, tá bom? Mas alguns verbos não mudam a escrita, às vezes muda a pronúncia, às vezes não muda nem a pronúncia. Por exemplo, o verbo read, a gente diz read. I read the book. I read the book. Eu li o livro. E um verbo como, por exemplo, put, colocar, não muda nada. A gente diz I put the book here. Eu coloquei o livro aqui. O que vai diferenciar uma frase dessa, por exemplo, é se você dá alguma referência no passado para demonstrar aquilo no passado. E na terceira pessoa, por exemplo, se for assim, she puts the book here, o S vai demonstrar o presente, e se eu digo she put the book here, isso significa o passado, beleza? Ou a gente vai entender já como passado porque não tem a conjugação de S, beleza? O auxiliar do passado, minha gente, que a gente vai estudar é didn't, ok? Então a gente vai usar o didn't para representar o passado. E por que eu utilizei o didn't? Tá bom? Por causa do didn't, e na interrogativa também, o did, ou didn't se for negativa interrogativa, we are going to use the verb in a regular form. Então a gente não vai alterar a forma do verbo. Perceba que eu destaquei os verbos aqui em vermelho sem o ed no final, ou seja, para demonstrar que eles não vão mais para o passado por causa do did, ok? Então eu digo, she spoke in the meeting. Ela falou na reunião. She spoke in the meeting, ok? Ela não falou. She didn't speak. Ela falou. Did she speak? Beleza? Então, eu não utilizo mais o verbo no passado
para essa posição, para essa situação. Por causa da negativa interrogativa, eu ter o did, you didn't. Alright? Very good. Algo que vai ser interessante também é lembrar que o ED, e aí vocês podem dar uma pesquisada melhor em casa, por questão de tempo, porque tem muito conteúdo ainda. O ED, os verbos regulares terminados em ED, eles vão ter 3 sons distintos, certo? Que finalizam os verbos. Então a gente vai ter sons que terminam com o som como a gente diz em liked, cooked. A gente diz o som do t, um Tzinho no final, beleza? Worked. É só no K, Ellison, que a gente diz esse som? No. It's not only in K-E-D ending sounds. A gente também tem esse som de t. Em algumas outras formações, que na fonética a gente diz sons não graves, não fortes. A gente chama de voiceless sounds, beleza? E nas construções consonantais que não são sons fortes. Por exemplo, quando termina em SH, SS, C, CH, a gente vai dizer essa mesma construção no X, beleza? Por exemplo, a palavra fixed, washed, tá bom? Esse Tzinho. O outro som que nós vamos ter é o D. Só um Dzinho no final. D. Esse som de Dzinho no final, ele vai estar basicamente em todas as construções, exceto a que eu falei, os sons leves, e quando terminar em T ou D. Por exemplo, palavras terminadas em T, como visit, wait, want, palavras terminadas em D, como need, todas elas dizem o mesmo som, que é ed. Então a gente vai dizer waited, wanted, visited, needed, ok? A gente vai ter um ed. Se não terminar em ed, T ou D, ed, certo? Se não for nem T, nem D, nem for ações leves, como eu falei antes, o som da palavra terminada em ed, geralmente ela vai ser apenas um D, ok? Vai ser apenas D, ok? Very nice. So, let's continue on that. E aí eu trouxe para vocês, galera, o uso do who, certo? Enquanto sujeito da oração mais um verbo. E por que sujeito? Nesse modelo de frase aqui, por exemplo, a gente não vai precisar usar auxiliares. So, we will make sentences using just who plus the verb. For example, who speaks English in your house? Quem fala inglês na sua casa? Who goes there in the morning? Quem vai lá de manhã? Aqui eu coloquei who wants to go? Quem quer ir? E who went there? Quem foi lá? Ok? Essas duas situações aqui, ou essas duas frases, percebam que ela veio com S, who wants to go, tá? E who went. A conjugação, ela tá como se fosse para a terceira pessoa, porque justamente eu não usei auxiliar. Quando você vai perguntar querendo saber quem fez algo, tá? Que você não sabe que é um sujeito, o who se torna o sujeito. Aí você não usa auxiliar e faz a pergunta mudando no verbo como se fosse terceira pessoa. Se for no presente, você diz com o acréscimo do S, S ou IS. Então, who likes, who studies, who goes, who needs, ok? Se for no passado, basta colocar o verbo no passado. Por exemplo, who is in quarantine with you in your house? Quem é que está de quarentena com você na sua casa? Ok? Very good. So, let's continue. A gente vai ver agora o who como objeto. E por que eu trouxe ele dessa forma? Para que vocês percebam a diferença. Porque eu posso usar o who perguntando quem, mas perguntando a alguém sobre um quem, tá? Por exemplo, eu posso perguntar com quem você fala inglês em casa? Who do you speak English at home? Who do you speak? Não é o verbo speak? Então lá no final eu vou fazer a referência verbal dele. Ó. Who do you speak at home with? Who do you speak English at home with? Com quem você fala inglês em casa? Who do you talk to? Com quem você conversa? Eu estou perguntando a um você, pode ser who does she go there with? Com quem ela vai lá?
perguntar sobre uma terceira pessoa, mas quem faz algo com ela. Então, o who estando como objeto da frase. Beleza? E aí, quando eu tenho essa construção, esse modelo de construção, o meu sujeito existe porque eu estou perguntando a uma pessoa específica quem é um who que faz algo com ela. E o que, vamos lembrar os pronomes objeto. Como é que eles se comportam na frase? Eles vêm geralmente após verbos ou após preposições e eles sofrem ação, não é isso? Que a gente geralmente entende. Então, who do you speak English with? Com quem você fala? Beleza? Ele está no final da frase, o with, que é com, ele vem lá, mas ele faz parte do verbo falar. Beleza? Very nice. Continuando, logo abaixo, aqui as duas frases que eu separei para vocês foi who do you talk to? Com quem você fala? E who do you stay there with? Com quem você fica lá? Ok? Very nice. Let's continue. E aí eu trouxe para vocês logo em seguida our object pronouns, ok? Que aí nós temos, assim como eu disse antes lá nos adjetivos possessivos, ok? That we have each pronoun has its own adjective, alright? Possessive adjective. Here we have its own object pronoun, ok? E aí nós temos, I, me. Geralmente eu costumo lembrar aos meus alunos, eu digo o seguinte, quando você tiver em dúvida no exercício, ao fazer uma frase, qual é o pronome que você vai utilizar se tiver com outra pessoa, um he, um she, um they, um sujeito nominal. Por exemplo, meu pai precisa falar com minha mãe, ou meu pai precisa falar com ela. Se você não sabe se ela, se vai ser she ou vai ser outro pronome, ou o que vai ser, eu costumo dizer, olha, diga como se fosse para você. Se fosse, meu pai precisa falar comigo. Como é que você diz? My father needs to talk to me, or to speak with me. Então, eu usei with me. O pronome foi me. Então, geralmente eu lembro aos alunos que, identifique na primeira pessoa qual é o pronome que você utilizaria, e aí você terá uma cadeia de pronomes da mesma categoria para utilizar, certo? Então, se fosse ele, my father needs to talk to him. Esse him é ele, uma outra pessoa masculina, tá? Se fosse dizer que meu pai precisava falar consigo mesmo, que aí nós temos os reflexivos, seria my father needs to talk to himself, ou speak with himself, ou by himself. Falar sozinho, conversar sozinho, beleza? E aí nós temos, se fosse ela, her. My father needs to talk to her, ok? E esse her aqui é também a mesma coisa que seria me. Se for para we, vai ser us. Para you. Para they, them. Ok, guys? Good? Very nice. Let's keep on going. Finalmente, a gente entrou no verbo to be, ok? To be verb is part of our classes after some time of part being W2. E por fazer parte de metade do W2 parte B, basicamente, o to be ele pega o final do W2, a partir da lição 49, mais ou menos, nós vamos estudá-lo no livro, usando ele na afirmativa, negativa, interrogativa, e também para um caso que a gente conhece como gerúndio, que em português, que em inglês ele se comporta diferente, tá bom? Vamos por partes. Quem lembra do Simple Present? We studied on the live this week. Da live que nós estudamos com a Aline essa semana sobre o Simple Present, a gente teve as explicações em usar o do e o does, não foi? Para fazer perguntas, usar como negativo, don't, doesn't. O verbo to be ele não vai precisar de auxiliares. A gente diz apenas o verbo to be e sua conjugação sozinha. E ele também vai ser usado apenas com o complemento negativo. Então a gente diz I am, she is, they are. A gente diz apenas a conjugação. E para negativa, sua forma negativa, gente, nós fazemos apenas a inserção do not
ou a contração depois do N, o apóstrofo T. Eu coloquei em alguns e em outros não, para vocês identificarem. Alright, and so we say I am not, or I'm not, okay? You are not, you aren't. She's not, she isn't. You are not, he's not, okay? They are not, they aren't. Alright? Essa é a forma negativa do to be, ok? Eu vou deixar um tempinho aqui para vocês virem. E a diferença perceba que aqui a gente não tem o do e does para dizer I don't be, I don't am, she doesn't are. A gente não utiliza os auxiliares porque o to be ele é um verbo que sozinho faz a sua conjugação, ok? In the interrogative form, we invert the position of the verb conjugation and the pronoun. We say am I? Are you? Is he? Is she? Então a gente inverte a posição do sujeito, beleza? Com a conjugação. Ela vem antecedendo o sujeito. Aí você diz, Ellison, então toda frase interrogativa com to be vai começar com a conjugação? Não. Porque se você usar, por exemplo, um pronome interrogativo como why are you there? Por que você está aí? Why is she working in the morning? Por que ela está trabalhando de manhã? Why is he playing the guitar now? Por que ele está tocando a guitarra agora? When are you guys working? Quando vocês, galera, estão trabalhando? Beleza? Então, eu não vou iniciar com a conjugação, ela antecede o sujeito, assim como os auxiliares. Por exemplo, do you study in the morning? What do you study in the morning? O que você estuda de manhã? Então, quando eu trago os pronomes interrogativos, eles iniciam a frase. Então, o auxiliar ele vem antes do sujeito. Ok, guys? Very nice. E aí vocês têm o restante das construções. Ó. Are they? Are you? Are we? Ok? Let's continue. Na forma negativa interrogativa, ok? Negative interrogative forms. A gente, na primeira, eu coloquei a observação que nós temos duas formas, mas essa segunda tem um uso específico, que é am I not? Como a gente não faz contração, galera, prestar atenção nisso, tá? A gente não faz contração como a gente diz o aren't e o isn't, do not com o am. A gente não faz essa contração, ok? So, nesse caso aqui, por não haver a contração, a gente diz am I not? Eu não sou, eu não estou, ok? E existe essa forma interrogativa, aren't I? Eu não sou, não estou, mas geralmente essa forma que é utilizada quando você está fazendo tag questions, ok? O que são tag questions? É quando você faz uma frase afirmativa ou negativa, como, por exemplo, you go, don't you? E interroga no final com o auxiliar para confirmar sua informação. You play, don't you? She's there, isn't she? I am a teacher, aren't I? Porque eu não tenho a contração aqui, ó. Por eu não ter, então eu vou ter que dizer aren't I? Beleza? Very good. Então, ó, para os demais, aren't they? Aren't we? Isn't she? Ok, guys? So, o tempo está correndo, falta bem pouquinho, tá, galera? Olha só, nosso final. Aqui nós temos o verbo to be, tá bom? Eu coloquei algumas frases para vocês, que nós temos o ing nos verbos, tá? O ing, que em inglês isso é o que a gente chama de continuous tense. Ações contínuas, que estão em andamento ou estavam em um certo momento. Então, ó, I am helping you, you are going there, he is studying English, she is eating. Ela está comendo, ele está estudando lá, você está indo lá, certo? Então essas construções estão fazendo alguma coisa. We call it in English the continuous tense, alright? Beleza? E isso não é gerúndio em inglês, tá bom? Em inglês, a gente gerúndio vai entender nas frases logo mais à frente. Uma das formas, tá? Eu vou começar pelo lado do meio, já que eu venho falando do ing.
Gerúndio em inglês, uma das formas de gerúndio de entender é quando a gente mantém o verbo com a ideia de infinitivo, mas ao invés de usar o to, a gente vai usar o ing, ok? So, os verbos start and finish, e tem mais outros verbos, alguns outros, a gente utiliza o ing para não utilizar o to. Alguns verbos, tanto faz você utilizar um ou outro. Alguns outros mudam o sentido. Por exemplo, I finished doing the dishes after lunch. Eu termino de lavar